convido você a abrir a palavra do nosso Deus, naquela sequência que estamos fazendo aqui na carta do apóstolo Paulo, de Silvano e de Timóteo, escrita à igreja de Tessalônica. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo hoje é o capítulo de número 4. Nós vamos então na sequência aí fazer a leitura do verso 9 até o verso de número 12. Convido você a abrir a palavra lá, lembrando que na última semana, nós estudamos aí o capítulo 4 de 1 a 8, o modo como deveis viver para agradar a Deus. E aí nós vimos que devemos continuar progredindo nas instruções que recebemos de Jesus, ter uma vida de santificação, fugindo, nos abstendo de toda prostituição e dependendo do Espírito Santo que o Senhor Deus nos deu. E hoje vamos pegar aí a sequência do verso 9 até o verso 12. A ideia, irmãos, é que esses sermões expositivos e em sequência possa te conduzir a compreender a carta como um todo e aplicar esse ensinamento geral na sua vida, como foi a intenção do próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, quando enviou essa carta para os primeiros destinatários. Nós vimos que Tessalonicenses se torna uma igreja querida, porque se tornou uma igreja modelo para todos os crentes. Nós temos estudado isso, e eles estavam vivendo uma vida e progredindo uma vida que tinha como objetivo agradar a Deus, e por isso o apóstolo Paulo incentiva eles a continuar crescendo e progredindo nisso. Vamos fazer a leitura, portanto, agora do verso 9 até o verso 12, essa período que foi dada a exortação à prática do amor fraternal, mas você vai observar que tem muito mais ensinamentos do que simplesmente a questão da prática do amor fraternal. Vejamos o que diz, portanto, a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de que nada venhais a precisar. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e clamamos, ó Deus, para que na Tua misericórdia o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito nos edifique, nos ilumine, para que possamos compreender a Tua palavra e, dirigidos por Ti mesmo, colocá-la em prática em nossa vida. Pai, sabemos que o desejo do Senhor é que vivamos uma vida que glorifique o Teu santo nome, segundo o padrão da Tua própria palavra. Por isso, ó Deus, nos dê um coração inclinado a ouvir e a praticar a Tua palavra, uma mente inclinada para absorver os Teus ensinos, de modo que venhamos a crer e a observar cada ensinamento Teu. Nos abençoe nesta noite, use-me apesar de mim mesmo e fale ao coração dos Teus servos, ao coração das Tuas servas e ao meu próprio coração. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E bom, nós vemos aqui mais uma exortação do apóstolo Paulo para que a igreja de Tessalônica continuasse vivendo aquilo que eles já estavam fazendo. Se você se lembra, lá no capítulo 1, no verso 3, Paulo louva a Deus pela vida dessa igreja, justamente porque eles estavam dando provas de que eram eleitos de Deus, de que era uma igreja comprometida com o Senhor, uma igreja
modelo de fé. O verso 7 vai dizer: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E nós vimos que o motivo deles tornarem modelo é justamente porque, no verso 3 do capítulo 1, porque eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança. Toda a epístola de Paulo vai estar pautada nesse tripé de fé operosa, amor abnegado, esperança firme nas promessas de Jesus. E aqui, nesse modo especial, ele vai dizer desse amor, né, abnegado, dessa prática de amor abnegado em favor da própria igreja, em favor do próprio Deus, e práticas que demonstram o amor verdadeiramente bíblico. Nós vivemos um período de crise em relação ao entendimento do verdadeiro amor cristão. Nós fomos influenciados por filosofias, por práticas positivistas, por salvação meritória, por boas obras que garantem a salvação, e muitas vezes nós negligenciamos a base do verdadeiro amor cristão. Paulo vai tratar disso, e uma das coisas que passa desapercebido, irmãos, e que vai estar aqui no ensino desta passagem que vamos trabalhar juntos, é que o amor cristão, ele também leva em consideração o fato de você não dar trabalho para os outros. É muito comum nós falarmos em amor cristão, esse amor abnegado que o apóstolo Paulo apresenta aqui em Tessalonicenses, como um amor de serviço, um amor que estende, que socorre. Mas também nós veremos que uma das características do amor do verdadeiro cristão é de não dar trabalho para os outros. E hoje nós vivemos uma igreja tipo assim, a igreja de Cristo, a igreja tem que socorrer todo mundo, então vamos lá, vamos continuar a vida do jeito que nós estamos, vamos continuar vivendo na dependência, porque a igreja cristã tem que socorrer mesmo e tem que ajudar mesmo, então vamos viver dessa forma. Isso também conflita com a prática do verdadeiro amor cristão. Nós vamos ver isso, e infelizmente é uma das características do amor cristão que pouco é dito na igreja. Se você ama Deus, ama a igreja e ama os irmãos, você, obviamente, no momento de dificuldade, vai ser alvo da assistência, do cuidado e do amor abnegado dos irmãos. Mas no que depender de você, você não vai dar trabalho para isso. Você vai agir de modo a, inclusive, através da sua própria ação e atitude, em amor a Deus, amor à igreja, em amor aos próprios irmãos, a viver uma vida zelosa e cuidadosa do trabalho que o próprio Deus te confiou. Mas vamos lá. Na introdução do sermão de hoje, eu quero chamar a atenção para uma comparação com a realidade dos dias da igreja de Tessalônica com o nosso. Você sabe, Tessalônica era uma cidade dentro de uma região que já estava longe, né, fora dos limites da Judéia, da Galileia, né? E que era, portanto, uma região gentílica, com uma influência romana e grega, até mesmo mais forte do que a própria influência hebraica, ok? Então, dentro desse texto de 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, nós vemos que a realidade da comunidade que eles viviam na época que Paulo escreveu essa carta é muito semelhante à nossa realidade também vivida hoje. Nós vivemos também numa comunidade liberal, onde, teoricamente, há respeito e até certa liberdade de culto. Nós podemos professar a nossa fé, nós podemos adorar e até mesmo promover o proselitismo, que é a pregação visando a conversão das pessoas para o cristianismo. Mas apesar dessa comunidade liberal que teoricamente respeita a liberdade de culto, nós temos visto que essa liberalidade também exige da igreja que ela não se posicione contra as posturas deste mundo liberal. Olha, você tem liberdade de culto, mas eu tenho liberdade de promiscuidade. Você tem liberdade para falar de Jesus, mas eu tenho liberdade para falar também das minhas crenças, por mais loucas e insanas que elas possam ser.
Você tem liberdade de ir na igreja, mas você não pode também quebrar a liberdade que eu tenho de fazer da minha vida aquilo que eu bem entenda, das minhas escolhas, das minhas atitudes, das minhas decisões. E esse é um grande problema para os nossos dias e também era um grande problema para os dias de Tessalônica. Hoje, nós que assumimos esse compromisso com Deus e com Cristo, pertencemos a uma denominação histórica, né, de reconhecimento mundial, uma igreja portadora de uma considerável reputação como uma instituição séria, né, de objetivos claros e cristãos, mas que diante desse mundo liberal é tido como só mais uma igreja, só mais um grupo, como mais uma instituição. E às vezes nós somos até confundidos com outros grupos, né? É a mesma coisa que tal instituição, né? Vocês fazem isso igual tal grupo religioso. Veja, tamanha a situação plural que nós estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, apesar de tomarmos essa decisão de assumirmos um compromisso com Deus e participarmos de uma instituição séria, nós pertencemos a um grupo maior, né, chamado de cristãos evangélicos. E como que esse rótulo tem sido algo assim pejorativo. É complicado hoje você falar que é cristão evangélico, porque, infelizmente, muitos escândalos têm surgido no meio desse grupo. E, por conta desses escândalos, nós, como cristãos evangélicos, temos sido alvos aí de oposição. Infelizmente, não pela fidelidade a Cristo e à causa de Cristo, mas pela postura que mancham e desprestigiam o nome da religião e principalmente o nome de Deus. Não é à toa que em muitos momentos nós somos alvos de piadinhas, não é verdade? Hoje é comum esses escândalos envolvendo evangélicos e até com certa frequência, não só os evangélicos, mas os cristãos de um modo geral, né? Ainda mais no Brasil, que todo mundo é cristão, né? O espírita é cristão, o católico é cristão, o mórmon é cristão, todo mundo é cristão. Então, qualquer escândalo que acontece, dentro do contexto espírita, dentro do contexto católico, dentro do contexto evangélico, dentro do contexto até mesmo das heresias, coloca-se tudo no mesmo pacote e diz assim, é tudo cristão, tá vendo? Esse povo é tudo louco, não tem como ouvi-los. Em Tessalônica, de certa forma, era a mesma realidade. Mesmo que eles não tinham lá as denominações como nós temos hoje, mesmo que não tinham as religiões que nós temos hoje, o contexto plural e liberal daquela população mista, de uma influência da filosofia grega e da prática romana, fazia com que aquela realidade, eles abrigavam ali várias religiões e várias filosofias. Mas quando o cristianismo chega com a sua pregação proselitista, gera ali um grande alvoroço. Se você vai para o registro histórico da chegada do evangelho lá em Tessalônica, você vai ver em Atos 17 que houve ali um grande alvoroço, porque aqueles que estavam perturbando todo lugar tinham chegado também ali naquela região. Então os cristãos sempre foram vistos como algo problemático, de confronto, e que traziam uma situação de dificuldade. Isso gerou uma perseguição e uma tentativa daquela comunidade influenciar a igreja cristã para que essa igreja se tornasse mais uma igreja mais tolerável às práticas daquela região. Como a igreja assume uma postura firme, então levanta-se uma perseguição. E essa perseguição, irmãos, acaba por fortalecer a igreja ali naquela região. Transformou-se, portanto, numa igreja forte e uma igreja modelo para todos os cristãos, apesar daquela comunidade secularizada e anticristã que ela estava inserida. Será que nós também temos vivido numa comunidade secularizada, de certa forma anticristã, liberal, né?
tolerante à prática pecaminosa e da aceitação de práticas perniciosas? Sim, infelizmente nós temos vivido da mesma forma. E do mesmo modo que a igreja de Tessalônica foi perseguida e se tornou modelo e forte, o exemplo dessa igreja tem que ser um exemplo seguido por nós. Um contexto onde eles tinham vários deuses, várias crenças, várias influências filosóficas, mas a igreja, mesmo inserida nesse mundo secularizado, plural, anticristão muitas vezes, de perseguição, se tornou a igreja modelo. Mas o que fez os cristãos tessalonicenses para se tornarem modelos? Nós vimos que eles já tinham como característica uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme em Cristo. Nós vimos que eles viviam de modo a agradar a Deus, progredindo no conhecimento da instrução de Jesus Cristo, lutando pela sua própria santificação, se abstendo da prostituição, da promiscuidade, daquilo da impureza, e vivendo na dependência do Espírito Santo que o próprio Deus havia dado a eles. Então nós já vimos isso. Mas agora, no dia a dia, qual que era o exemplo que essa igreja deu para que a comunidade anticristã, a comunidade não crente, visse também neles esse modelo? E é justamente isso que eu quero chamar aí a sua atenção, olhando aqui para os tessalonicenses e aprendendo como ser modelo de cristianismo no meio dessa sociedade não cristã, dessa sociedade plural, dessa sociedade secularizada, e muitas vezes com cristianismo já influenciado, com cristianismo já manipulado. Como que eu posso me tornar modelo diante dessa realidade, que é bastante semelhante à realidade lá de Tessalônica? É dessa forma que Paulo vai apresentar aqui do verso 9 ao verso 12. Veja que o apóstolo Paulo reforça o fato de que as práticas que ele chama a atenção aqui são práticas que a igreja já estava fazendo. O verso 10 vai dizer: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, são práticas que já eram vistas na igreja e que Paulo incentiva a que eles continuem e que progridam cada vez mais nessas práticas, que fez com que eles se tornassem modelo para toda uma região de uma igreja verdadeiramente cristã, mesmo inserida num contexto de pluralismo religioso, de entendimentos de relativismo e de tantas outras práticas comuns para aquela época, de hedonismo, de adorações a vários deuses, e vou colocar entre aspas aqui, né, e de várias verdades para aquele tempo. Como que a gente deve viver hoje para ainda sermos modelos de verdadeiros discípulos de Cristo, também inseridos nessa sociedade secularizada? A primeira coisa que Paulo chama a atenção da igreja, para que essa igreja se torne uma igreja modelo, mesmo diante de uma comunidade não cristã, era a prática do amor fraternal. Os crentes, eles precisam estar unidos, irmãos. Os crentes, eles precisam desfrutar dessa comunhão. Salmo 133, né? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse amor fraternal, o socorro entre irmãos, o apoio, a oração, o fazer parte do dia a dia, do cotidiano, de compartilhar das lutas, das dificuldades e ser instrumento para abençoar a vida do nosso irmão. Tudo isso faz parte da prática do amor fraternal. Nós temos vivido numa época que nos permite tomar conhecimento, às vezes, de particularidades da vida dos irmãos com muito mais facilidade do que antigamente. Hoje nós temos aí o WhatsApp, nós temos as redes sociais,
nós temos, num simples clicar, nós enviamos mensagens e compartilhamos dos nossos pedidos de oração. Isso é uma ferramenta maravilhosa para os nossos dias, para aumentar esse convívio fraternal, mesmo que estejamos impedidos do convívio presencial, mas nós temos ferramentas que nos permitem demonstrar esse cuidado. E as pessoas observam isso, as pessoas estão atentas a isso, né? Muitas vezes nós nos apegamos ali, vendo as mensagens dos irmãos e respondendo essas mensagens, e aqueles que estão próximos de nós no convívio falam: mas o que você está falando com quem? Falam: é o grupo da igreja, nós estamos orando pelo fulano de tal, nós estamos orando pelo um pedido assim assado. Depois você tem a oportunidade de mandar uma mensagem particular ou, né, privada para aquele irmão que pediu, demonstrando o seu carinho. Ou seja, essa fraternidade, esse amor, o amor fraternal é uma das características da igreja e que serve de modelo para que o mundo, ao nos observar, entenda o que é de fato ser cristão. A igreja de Tessalônica era reconhecida pela prática do amor, sabendo que tal prática, primeiro, é uma exigência de Deus, né? O próprio Deus determina, é uma ordem do Senhor, amar uns aos outros, amá-lo acima de todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, e amar uns aos outros dentro de um contexto de igreja. Então, por que a prática do amor fraternal é tão importante? Primeiro, porque é um dever exigido de Deus, e quando nós praticamos, nós estamos obedecendo a Deus. Segundo, porque é algo inerente e ininterrupto na vida do crente. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor, pela prática do amor fraternal, do cuidado entre os irmãos. Essa preocupação, essa afetividade, esse companheirismo, estender essa mão para socorrer o necessitado, para demonstrar carinho e aceitação. Através, portanto, da prática do amor fraternal, nós nos tornamos modelos de cristãos dentro de uma comunidade ou de uma sociedade secularizada, pluralista e que entende um amor totalmente diferente do amor cristão. Além de ser um dever exigido por Deus, esse amor fraternal, de ser algo inerente no crente, é o que nos possibilita, irmãos, demonstrarmos a nossa unidade. Por isso, Paulo vai dizer: olha, continue progredindo cada vez mais nessa prática. No tocante ao amor fraternal, continue progredindo cada vez mais. Esse termo, amor fraternal, acaba situando aqui de um modo mais específico o amor entre irmãos da mesma fé. É lógico que Deus exige de nós o amor ao nosso próximo, e nós vamos estender a nossa mão e socorrer o necessitado. Isso é uma característica cristã, mas o amor fraternal, ou seja, o amor para com os irmãos da mesma fé, é uma das características essenciais que faz da igreja uma igreja cristã modelo, mesmo num mundo que despreza, um mundo que só está preocupado com os seus próprios feitos e cada vez mais egoísta, cada vez mais longe, e de um amor muito mais só de boca para fora do que de atitudes. É incrível você ver campanhas publicitárias que falam do amor, que incentivam a prática do amor, mas com a preocupação única e simplesmente de vender um determinado produto, né? Então, cuidado com aquilo que vai nos manter como modelo de cristianismo nesse mundo caótico, secularizado e plural, é a prática do verdadeiro amor fraternal. Um amor que, como nós já vimos em outros momentos, é um amor que é abnegado no sentido de oferecer o cuidado, mas ao mesmo tempo é um amor que sabe dizer não, é um amor que disciplina, porque Deus disciplina quem ama, é um amor que confronta práticas contrárias àquela que seria compatível ao cristianismo, e é um amor que suporta e sustenta aqueles que estão passando por uma situação
de dificuldade. Se você der uma observada, o verso 14 do capítulo 5, de certa forma, Paulo vai sintetizar um pouquinho nos preceitos diversos, algo que está relacionado ao amor fraternal. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ler do 12 ao 14, capítulo 5, do 12 a 14. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E aí ele vai agora sintetizar dizendo, exortamo-vos também, irmãos, aqui, o que é o amor fraternal? Admoesteis os insubmissos. Você vai chamar a atenção dos insubmissos, daqueles que são rebeldes. Você vai consolar os desanimados. Você vai amparar os fracos. E vai ser longânimo para com todos. De certa forma, o amor fraternal, na visão cristã, ela passa pela admoestação, pelo consolo, pelo amparo e pela longanimidade, a paciência. Você vai amar quantas vezes for necessário amar. Isso faz da igreja uma igreja modelo mesmo diante de um mundo tão caótico, secularizado e plural. Essa é a primeira característica. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco. A segunda característica, voltando aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 a 12, é uma vida diligente ou uma prática diligente para viver tranquilamente. Veja aí o que diz o verso 11, que é a sequência que vai abrir aí várias exortações de Paulo. A primeira parte do verso 11 diz, ele vai dizer, no final do 10, contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, e uma partícula aditiva aqui, que diz que não é só progredir no amor fraternal, você tem que fazer algo a mais. Para se tornar uma igreja modelo, não é só essa igreja que admoesta o insubmisso, que consola o desanimado, que ampara o fraco e que é longânimo com todos. Mas tem algo a mais. Esse ezinho aqui é importante. Então diz, progredis cada vez mais no amor fraternal e, primeiro, e a diligenciardes por viver tranquilamente. Ou seja, a igreja se tornará uma igreja modelo diante de uma sociedade secularizada, plural, caótica, através de uma diligência para viver tranquilamente. Não criar confusão na sociedade, meu irmão. A sociedade já está doida para nos perseguir. Se você, como cristão, for uma pessoa que só faz burrice na vida, ao invés de viver diligentemente para viver uma vida tranquila, se você começa a criar confusão com o seu vizinho, se você começa a criar confusão com a autoridade, se você começa a criar confusão com o seu patrão, se você começa a criar confusão com o seu cônjuge, com todo mundo que está no seu convívio, olha que modelo de cristianismo nós vamos estar passando para esse povo. Ele diz, progredir-vos cada vez mais, e a diligência é tomar uma atenção extremada para viver tranquilamente. Essa expressão aqui, dentro da exortação de Paulo, além do amor, estava aqui a prática da boa vizinhança. Irmãos, nós estamos num contexto de uma sociedade secular, caótica, plural, né? Anticristã, que persegue. Os cristãos por si só, pelo simples fato de assumirem o caminho, assumirem o compromisso com Cristo, era alvo de perseguição, eram difamados. As pessoas já estavam falando mal dos cristãos. Se eles não vivessem de um modo diligente para ter vida tranquila, teriam motivo para falar mal deles. É aquilo que nós lemos em Pedro. Quando nós lemos durante a nossa liturgia, 1 Pedro 3, ele diz assim, no verso 11, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Como cristão, seja o pacificador da história. Porque isso vai gerar bom testemunho para a igreja.
Por isso que o seu testemunho de vida é tão importante, meu irmão. Porque a pessoa, o cara anda na contramão, o cara põe o somzão dele lá, o louvorzão dele. Não estou proibindo você ouvir o louvor, mas você tem que ter bom senso para viver a vida tranquila. Se o vizinho põe lá o pancadão lá e atormenta a sua vida o final de semana inteiro lá com aquelas músicas para mais de ridícula, mas ele não é crente. A vizinhança inteira sabe que o cara não é crente, que o cara tem a vida torta dele. Agora você é cristão, aí você quer pagar na minha moeda, aí você põe lá o seu louvorzão nas últimas, porque toda a vizinhança tem que ouvir o louvor que você está ouvindo. Querido, você não está vivendo de um modo diligente para procurar a tranquilidade. Você está gerando discussão, você está gerando situações adversas. E aí não vai ser o morador da casa tal que põe o som alto, é o crente. É o infeliz daquele crente que põe o louvor alto, que vai gerar uma perseguição à igreja. Nós já temos, o motivo da nossa perseguição tem que ser em agir de modo fiel. Se vão nos perseguir, se vão nos difamar, é porque nós somos zelosos da prática do bem. E não porque nós estamos dando motivo para eles falarem. Então a prática da boa vizinhança é que está inserida nessa exortação de Paulo. Ou seja, fazer o que for preciso para viver uma vida tranquila, sem confusão, vivendo em paz com todos. Uma vida tranquila, sem ostentação, sem soberba, sem arrogância. Você como crente, você está representando o próprio Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Tem hora que é preferível, irmãos, ficar no prejuízo para que o nome de Deus seja exaltado. Tem hora que você vai abrir mão dos seus próprios direitos para viver uma vida tranquila. Tem hora que você não vai abrir um tribunal. Tem hora que você vai ficar como sendo difamado. Mas Deus sabe. E sabe que naquilo que depende de você, você está fazendo de tudo para viver uma vida em paz. Aqui está o mesmo ensino que o apóstolo Paulo expressou lá em Romanos, quando ele diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. É lógico que tem situação que não tem jeito, mas no que depender de você, tende paz com todos os homens. Ah, pastor, está dizendo que eu tenho que abrir mão dos meus direitos, que eu tenho que ser um tonto nessa história toda? De modo algum. Eu estou dizendo para você ser sábio, para você ser inteligente, para você seguir os passos de Cristo, que quando influenciado, que quando confrontado, melhor dizendo, pelos escribas e fariseus, usava de sabedoria para, inclusive, derrubar toda aquela postura de conflito. Como a própria palavra diz, né? Que você tenha sabedoria para com os de fora, para que a sua vida seja instrumento para o avanço do testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Meu amigo vizinho varre todo dia a calçada dele e joga o lixo na frente da sua casa. Tá bom. Você vai lá, pega o lixo que o cara jogou na frente da sua casa e põe no lixo. Não tem problema. Não vamos criar uma confusão por causa disso. A vida daquele infeliz do seu vizinho que faz isso vale mais do que o lixo. E mesmo depois, você fazendo tudo para viver, vai dar oportunidade. Uma hora ele vai chegar para você e falar: meu amigo, eu jogo o lixo na sua frente, você nunca reclamou. Por quê? Porque eu quero que você entenda quem é o meu Deus. E obviamente, irmãos, que você não seja o vizinho que joga o lixo na frente da casa do outro, né? Para não criar confusão com o outro. Seu cachorrinho gosta de passear na rua, presta atenção. Vida tranquila. Procure glorificar a Deus com o seu estilo de vida. Aí você fala assim: no meu condomínio, eu já chamei tantas vezes as pessoas para ir para a igreja, para ir lá ouvir a mensagem, para me acompanhar num trabalho especial. Nunca ninguém foi. Claro, eles estão olhando para a sua vida e vendo
Quanto de confusão que você faz aí na sua vizinhança? Você quer ser modelo como a igreja de Tessalônica foi? Então, primeiro, em relação ao convívio fraternal, ame os seus irmãos. Se interesse pela vida deles, seja instrumento para estender a mão para os seus irmãos. Segundo, em relação a essa sociedade caótica, secular, pluralizada, atue diligentemente para viver vida tranquila. No que depender de você, tenha vida tranquila. Viver tranquilamente, não crie confusão. Terceiro ponto, vamos lá. Continuação do verso 11, a parte B do verso 11. Vou ler o final do 10, hein? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos cada vez mais, progredir no amor fraternal, e a diligenciar-vos por vida tranquila, vírgula, mais um indicativo. Cuidar do que é vosso. Cuidar do que é vosso. Que eu coloco aqui, que é ter uma prática zelosa de vida. Cuidar do que é vosso te aponta para duas situações. Para você não se intrometer naquilo que não é seu, e para você cuidar bem daquilo que é seu. Você fica olhando o filho dos outros. Nossa, o filho da vizinha, olha que cara, hein? Mas você não olha para o seu filho, você não cuida do seu. Você olha a roupa suja lá da vizinha, mas você não olha para a sua. Então, cuidar do que é vosso é se preocupar com a sua vida e fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida, na sua família, no seu casamento. Você quer ser modelo nessa sociedade caótica? Cuida daquilo que é seu. Se cada um cuidar daquilo que é seu, já vai melhorar aí muito a nossa vida. Se o seu filho adolescente já limpar o quarto dele, já não vai facilitar o seu serviço? É lógico que vai. Se ele aprender a cuidar das coisas dele, tá lá com 40 e tantos anos ainda, você tem que ir lá pegar a toalha molhada em cima da cama do cara. Não aprendeu a cuidar do que é dele. Por isso que ele está nessa situação. Se nós colocarmos em prática esses detalhezinhos minuciosos de uma prática cristã zelosa, muito na nossa vida vai melhorar, meu irmão. A expressão aqui de Paulo demonstra que o modo como agimos em relação ao que temos e onde vivemos serve de testemunho. Como você tem cuidado das suas coisas? Você é desmanzelado? Você não tem zelo com as coisas? Você é tipo daqueles que, quebrou, troca. Consumista? Você acha que isso não influencia o seu testemunho como cristão? É óbvio, as pessoas estão de olho em você. Estão de olho de como que você lida com aquilo que é vosso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se intrometa com a vida alheia, se preocupe com a sua. Não se preocupe com a mulher do próximo, do marido do próximo, o filho do próximo, se preocupe com o seu. Preocupe com a sua limpeza, preocupe com a organização da sua casa, da sua vida, a seriedade da administração das coisas que Deus tem te dado. Tudo isso são situações percebidas pela comunidade, irmãos, pela sociedade. Como você cuida, como que você zela pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua propriedade, pelo teu emprego. O fulano chega atrasado, então também vou começar já. Cuida do que é vosso. Seu horário é 7h15, chega às 7h10. Se o outro chega às 7h25, meu amigo, e nunca é pego, o problema é do outro. Cuida do que é vosso. O fulano não paga imposto. O problema é dele. Cuida do que é vosso. Cuida dos seus filhos, da educação dos seus filhos, cuida da educação da sua família, do zelo para com o seu cônjuge, em suprir as necessidades que ele tem.
em se preocupar com os sonhos dele. O problema é que a gente só quer ser suprido e não quer suprir. Se Deus te deu, a palavra do Senhor diz que aquele que achou a esposa achou o presente do Senhor, benevolência do Senhor. A ideia do cônjuge é um presente do Senhor, então cuide do que é vosso. Os filhos são herança do Senhor, cuide do que é vosso. Não pense que a escola vai cuidar, não pense que a igreja vai cuidar, a responsabilidade é sua. E quando você cuida corretamente, de modo zeloso, as pessoas estão observando. E você se torna modelo diante de uma comunidade secularizada, caótica, plural e que não teme a Deus. Nós lemos aqui em 1 de Pedro, onde lá no verso 13, depois de várias outras situações que ele chama atenção, né? Ele vai dizer, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Se você cuidar daquilo que é seu, meu amigo, corretamente, como que as pessoas vão falar mal de você? Quem é que vai te maltratar por causa disso? Agora, se você for perseguido por causa de Cristo, isso é bem-aventurança. Agora, depois se você for ler aqui, né, a ideia é o seguinte, não sofrer como um malfeitor. Às vezes, como empregado, a gente pega uma certa liberdade, muitas vezes na empresa, ou com a equipe que nós estamos trabalhando, e quando nós tomamos intimidade com o local de trabalho, com as pessoas que nós trabalhamos, a intimidade, eu digo que a intimidade, dependendo do lugar, é uma desgraça. Porque a intimidade te conduz a perder o limite do respeito, a perder o limite da submissão. E aí, às vezes, o patrão ou o encarregado, ele te dá uma certa liberdade, você confunde isso, achando que tem intimidade. O cara é meu camarada. E aí você já começa a chegar atrasado, você começa a pedir para sair mais cedo, você já começa a demorar um pouco mais no almoço, você começa a desfazer o padrão que deveria ser feito. Querido, isso conta como um mau testemunho, porque as pessoas vão começar a te difamar com razão. Falar, o fulano está chegando atrasado, o fulano está saindo mais cedo, o fulano não está trabalhando direito, o fulano toda hora para tomar café, toda hora para ir no banheiro, o fulano não sai do celular, meu amigo. Tudo isso vai contar contra a igreja, contra o nome de Deus, contra o nome de Cristo. Agora, se você for zeloso das boas obras, cuidar do que é vosso, se as pessoas continuarem falando mal de você, é porque elas são difamadoras mesmo, mas Deus sabe. E as pessoas vão te observar e vão começar a observar, você está falando mal do fulano, mas você está difamando ele, porque o cara não é tudo isso que você está falando, não. Muito pelo contrário, ele dá bom testemunho. Agora, se for da vontade de Deus que você sofrais por praticar do que é bom, que assim seja, faz parte da vida cristã. Agora, não dê motivo para as pessoas falarem mal de você. Cuide do que é vosso. Lembra que eu falei aqui na prática do amor cristão? Não dar trabalho para os outros é uma maneira de você demonstrar amor cristão? Eu costumo dizer assim, o fato de você já não dar trabalho já é uma demonstração de amor cristão. Porque mostra que você está cuidando daquilo que é seu. É lógico, irmãos, que são situações distintas em vários momentos, em que haverá um momento em que você vai precisar do socorro e do amparo da igreja. E a igreja vai, como defensora do amor fraternal, estender a mão e te socorrer sem nenhum problema. Mas o que não pode acontecer, como a gente vê em vários lugares, pessoas que fazem da necessidade um meio de vida. Paulo vai exortar a igreja de Tessalonicenses nesse sentido, mais à frente você vai se lembrar disso, a ideia de quem não trabalha, não come. Por quê? Porque já tinha gente que estava se aproveitando da igreja, a igreja modelo que estava ali demonstrando amor, sustentando todo mundo. Veja, cuidar do que é vosso é uma característica de testemunho de cristianismo para uma comunidade de espertos, de uma sociedade que quer ter benefício sempre, só quer levar vantagem.
Nós estamos na contramão. Mas tem mais um ponto que eu quero compartilhar contigo. Voltando aqui para Tessalonicenses 4, o verso 11, o finalzinho, né? Vou ler desde o verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, amor fraternal, e diligenciardes por viver tranquilamente. Tende paz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A cuidar do que é vosso, o zelo, essa prática zelosa. E, por final, mais um ezinho aí. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de que nada venhais a precisar. Trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade com quem? Para com os que são? O que está escrito aí? Para com os de fora, para com os não crentes. E de nada venhais a precisar. A quarta exigência aí para você ter uma vida de um cristianismo modelo, mesmo diante de uma comunidade plural, ter uma vida útil, ter uma vida produtiva, com o trabalho das próprias mãos. Paulo não está dizendo que você tem que ser o dono de uma multinacional. Ele está dizendo que para você ter dignidade para a construção de fora, é procurar suprir a sua necessidade com aquilo que você sabe fazer. Com as próprias mãos. Segundo o seu talento ou segundo a sua força. O problema é que nós fomos tão influenciados pela teologia da prosperidade que o crente acha que ele tem que trabalhar e ficar rico da noite para o dia. Deus nunca prometeu riqueza nesse mundo para ninguém. Quando Ele quer que alguém fique rico, Ele vai dar essa riqueza. E essa riqueza, na perspectiva de Paulo, é insignificância. Porque se ele depositar a segurança na riqueza e não em Deus, ele vai levar um tombo que, olha, dá até dó só de pensar. A palavra do Senhor chama-nos a atenção para vivermos um cristianismo sem ostentação. E um cristianismo que é produtivo, que tem uma vida útil, trabalhadora. Pastor, mas nós estamos vivendo a pior crise de desemprego. Mas mesmo assim você tem as suas mãos. Você tem como suprir alguma coisa para ter, de modo que vos porteis com dignidade para a construção de fora, e de nada venhais a precisar. A pior coisa que um crente pode fazer é viver dependendo dos outros, sem se mexer. Nós somos chamados para trabalhar, para glorificar a Deus através da nossa produção. É Deus quem vai abençoar as obras das nossas mãos, mas se você não tiver obra nas suas mãos, Ele vai abençoar o quê? Irmão, tudo é difícil, meu amigo, não tem trabalho fácil. A gente pensa que o serviço do outro é mais fácil que a gente, até você tentar fazer o serviço do cara. Tudo é difícil. Tudo tem a sua dificuldade. Tudo tem o seu peso. Tudo gera dor. Mas o cristão, ele demonstra o seu testemunho e age com dignidade para a construção de fora, tendo uma vida produtiva, uma vida útil, mesmo que seja simples. É o fruto da sua própria, das suas próprias mãos. É nesse sentido que ele fala. E trabalhe com as próprias mãos. Trabalhar é uma das características que vai testemunhar a igreja como uma igreja moderna. Ah, aquela igreja ali é uma igreja só de desocupados. Não é. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão interessante na vida da Igreja Presbiteriana Reformada, que é a questão da adaptação lá do prédio para a igreja, né? Para funcionar a igreja. Porque a igreja somos nós. Lá vai ser só o local da igreja reunida. E aí nós temos tido um mutirão lá e os irmãos têm ido lá ajudar. E aí durante a semana, os vizinhos passam lá e perguntam o que vai ser aquilo.
e pergunta quem está trabalhando lá. E a gente fala, não são os irmãos da igreja. Nossa, mas os caras vêm aqui ajudar vocês. Vem. Olha que situação constrangedora. O dia que eles ficam sabendo que eu sou o pastor da igreja, eles se constrangem. Mas o senhor é o pastor da igreja que está aqui? Cara, isso tinha que ser a coisa mais natural, porque isso é característica do cristão, meu amigo. O apóstolo Paulo, para não ser pesado para a igreja, trabalhava fazendo tendas. Aí hoje você fala, o pastor está lá no mutirão. Parece ser um negócio de outro mundo. Sendo que esse é o padrão. A pergunta é, os outros pastores não fazem isso? Então o que esses caras ficam fazendo? Ah, mas eles estão estudando. Aí eu também não estudo? O tempo tem 24 horas, meu amigo. Vai ser zeloso, vai cuidar do que é vosso. Às vezes você está perdendo tempo cuidando daquilo que não é seu. Por isso que não dá tempo das coisas. É característica do cristão ser produtivo, irmãos. A igreja tem que ser fonte para socorrer. E aqueles que estão dentro do processo, que já entenderam o que é o verdadeiro cristianismo, é instrumento de bênção na vida de outros. Para ter dignidade para a conscrição de fora. E para que não venhais a precisar de coisa alguma. Nós temos produzido uma geração, os nossos filhos, de desocupados. Nós nos agregamos mais os nossos filhos para as atividades domésticas. Não ensinamos. Nós estamos preparando eles para serem cristãos fora do padrão de Cristo. Cuidado com isso, meu. A quarta característica para a igreja se tornar uma igreja modelo é que os crentes, além da prática do amor fraternal, além de ter uma vida tranquila, buscar a paz, além de ser zeloso, cuidar do que é vosso, eles trabalham, eles são produtivos, eles têm vida útil. A ociosidade é condenada nas Escrituras. O crente modelo, ele é trabalhador, ele faz por onde. Ele procura não dar trabalho. O contexto indica, irmãos, que havia problemas com empregos. E que talvez, lá em Tessalônica, não tivesse empregos para os cristãos. A pessoa se convertia, ela era retirada do cenário. Porque as pessoas perseguiam os cristãos. Se ela tinha um pequeno comércio, as pessoas começavam a boicotar o comércio dela. Se ela tinha uma empresa, as pessoas já não contratavam. Se ela fosse empregada, ela era mandada embora. Então Paulo dá essa dica preciosa. Use o seu talento natural. Faça aquilo que você sabe fazer. Mesmo que seja pequeno, mas certamente vai te dar dignidade diante dos que são de fora e irá suprir as suas necessidades. Não tenha medo de trabalhar, meu irmão. O problema é que a gente muitas vezes só quer vaga de chefia. Muitas vezes a gente só quer cargo de gerente administrativo. E o chão de fábrica glorifica a Deus do mesmo jeito. Eu? Limpar esgoto? Talvez é isso que passa na sua cabeça. Será que você tem glorificado ao Senhor diante de uma comunidade de ostentação, com a postura simples, digna de um trabalhador produtivo e útil, mesmo que seja nas pequenas coisas? Esse é um padrão do verdadeiro
cristianismo. Concluindo, irmãos, amor, paz, zelo, trabalho são marcas cristãs que influenciam toda uma comunidade. Demonstram como agimos para com o nosso Deus, que nos deu tudo. Mostra a nossa gratidão ao Senhor e que seu amor já nos alcançou. O modo como agimos no dia a dia testemunha no que cremos e indica por quem nós vivemos. Só assim, independentemente da nossa denominação, do contexto da nossa sociedade, nós teremos o privilégio de sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos. E finalizando aqui com a palavra de Pedro, eu quero ler aqui os últimos versículos da passagem lá que lemos, do verso 13 a 17, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fique envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom, do que praticando o mal. São tantos preceitos da palavra do Senhor, irmãos, que caracterizam um verdadeiro crente. Dentre elas, o que nós queremos exaltar nesta noite é o amor fraternal, a diligência para viver vida tranquila, ou seja, buscar a paz, o zelo, o cuidado para aquilo que é seu e o trabalho digno, mesmo que seja com as suas próprias mãos. Que Deus assim nos abençoe e faça de nós uma geração de verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. Não segundo aquilo que tem sido ensinado por aí, mas segundo o que a palavra de Deus nos apresente. E que deste modo possamos nos tornar modelos para toda a região, como a igreja de Tessalônica foi para Macedônia e foi para Acaia. E que Deus assim nos abençoe. Amém?